Olá, bem-vindos ao curso básico de captação de recursos via editais e leis de incentivo. Meu nome é Renata, eu sou formada em Relações Públicas, tenho experiência na área de comunicação, marketing cultural, captação de recursos e produção de eventos. Eu trabalho desde 2004 com leis de incentivo, já passei pela área de cultura, lei do esporte, idosos, FUNCAD. Faço a elaboração de projetos desde o início até a gestão administrativa dos projetos e prestação de contas. Antes de introduzir o assunto sobre leis de incentivo, é importante ressaltar que investir em arte e cultura é uma responsabilidade social da empresa e, além disso, ela acaba ganhando, principalmente fortalecendo a marca dela, tanto nessa questão de responsabilidade social, como quanto ela pode usar isso para ter um relacionamento com os seus públicos e fortalecer a imagem dela para o grande público, como a gente vai ver adiante. Então, no Brasil, as fontes de financiamento à cultura principais são as leis de incentivo à cultura e os editais públicos e privados. A Lei Federal de Incentivo à Cultura é a Lei Rouanet, eu vou falar mais detalhadamente sobre cada uma mais para frente. A Lei Estadual de São Paulo é o PROAC, e existe o PROAC ICMS e também o PROAC Edital, então também vamos falar mais para frente. E a Lei Municipal de Incentivo à Cultura em São Paulo é o PROMAC. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela utiliza um imposto de renda para incentivar a cultura. As leis estaduais no Brasil, inclusive o PROAC, se utilizam do ICMS, e as leis municipais se utilizam do ISS e IPTU para incentivar a cultura. Então, o PROMAC é o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da cidade de São Paulo. Ele se utiliza do ISS ou IPTU. Então, os incentivadores, que são os patrocinadores, eles podem contribuir por meio da renúncia fiscal com até 20% do ISS e IPTU. O projeto ele é aprovado previamente pela Secretaria Municipal de Cultura, pelo proponente do projeto, que é o produtor, do projeto. E assim que ele é aprovado, ele recebe autorização para captar patrocínio junto a essas empresas. E essas empresas vão poder descontar o valor do investimento do imposto devido. Todas as informações que são necessárias para trabalhar com essa lei, elas estão nesse link que eu deixei aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Ao entrar nesse link, o proponente vai conseguir visualizar todos os normativos da lei e ele consegue fazer um login como proponente ou como incentivador, dependendo do caso. E o proponente já consegue começar a fazer um cadastro, enviar uma documentação para ser aprovada e já pode mandar o projeto seguindo o formulário específico do PROMAC. Eu vou falar mais para frente como que são os formulários, assim, em geral, de todas as leis, como cada lei muda, um pouco como que é estruturado o formulário, mas todas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então, depois dessa aprovação do projeto no PROMAC, o proponente, pessoa física ou jurídica, ele precisa ir atrás, depois da aprovação do projeto, precisa ir atrás de um incentivador. Após a aprovação do projeto, junto à Secretaria Municipal de Cultura, e depois que o proponente encontrou um patrocinador, o patrocinador precisa fazer também o cadastro dele no sistema do PROMAC. O valor do projeto, o valor do aporte tem que ser no mínimo de 35% do valor do orçamento que foi enviado lá pelo proponente, pela lei de incentivo. Então, o proponente abre a conta no Banco do Brasil e envia os documentos para a Secretaria Municipal de Cultura.
que são esses: contrato de incentivo, termo de responsabilidade e contrato de abertura da conta bancária. Tudo isso é descrito a cada ano pelo edital que é publicado pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, lá vai ter o modelo do contrato de incentivo, do termo de responsabilidade e, inclusive, vão estar todas as regras que regem a lei de incentivo naquele ano. Então, todo ano a gente precisa aguardar ser lançado o edital. Isso normalmente se dá lá para março de cada ano. Depois que a gente envia os documentos, a gente espera, na verdade, eu sempre aconselho que a gente verifique todos os documentos do proponente incentivador, se eles estão dentro do prazo, no sistema, porque é um momento que vai ser verificado isso pela secretaria, e a gente aguarda a autorização única de depósito, que é dada pela Secretaria de Cultura. Normalmente isso demora mais ou menos 20 dias úteis a partir do momento que a gente manda os documentos. Se os documentos não estão em ordem, se eles não estão válidos, eles voltam para a gente, para o proponente, e aí quando a gente vai mandar de novo para a Secretaria de Cultura, isso volta para o final da fila. Então por isso que é importante verificar se os documentos estão em ordem mesmo. Tendo autorização única de depósito, o patrocinador efetua o valor do depósito na conta do projeto, lembrando que isso tem que ser, corresponde ao valor de até 20% do ISS ou do IPTU dele. E depois de fazer o patrocínio, ele envia o comprovante de depósito mais o extrato do projeto. A gente envia, o proponente, para a lei de incentivo. Com esses documentos a gente recebe um certificado de incentivo que o proponente vai poder usar para descontar o imposto, o ISS ou o IPTU quando ele for pagar no mês seguinte. A Secretaria Municipal de Cultura já tem uma conversa online com a Secretaria da Fazenda e aí eles conseguem fazer essa conta, verificar se corresponde realmente ao valor de 20% do que o patrocinador precisa descontar do imposto, e o incentivador efetua o pagamento da guia, que é feita pela Secretaria da Fazenda junto com a Secretaria Municipal de Cultura. E assim que a gente atinge o valor mínimo, a gente solicita uma autorização para movimentação dos recursos do projeto. Já o PROAC é o Programa de Ação Cultural da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, e ele se utiliza do ICMS, até 3% do ICMS, e isso varia percentualmente segundo o valor de impostos a recolher da empresa. Todas as informações estão nesse último link aqui nesse slide. Lá tem perguntas e respostas, enfim, tem todas as regras que são dadas pelo PROAC. De toda forma, ele funciona parecido com o PROMAC. A gente precisa aprovar o projeto previamente na Secretaria de Cultura e depois dessa aprovação precisa ir atrás de uma empresa que recolhe ICMS para poder aportar no projeto. Então, primeiro de tudo, o proponente realiza a inscrição nesse sistema de cadastramento do PROAC, que também está aí, proacexpresso.sp.gov.br. Após a aprovação do projeto, é feita a busca de patrocinadores, que contribuem com o ICMS, e o proponente precisa abrir uma conta bancária no Banco do Brasil, portando o ofício de autorização de abertura da conta bancária, que é emitida pela Secretaria Estadual de Cultura junto com a aprovação do projeto, e os valores são depositados no projeto, e quando o projeto atinge pelo menos 35% do valor aprovado para captação, o projeto já pode ser executado. Quando o projeto é aprovado, o prazo de captação é até o encerramento do exercício imediatamente seguinte àquele que foi aprovado. Então, se ele é aprovado nesse ano, ele tem autorização para captar até o final do ano que vem, do ano seguinte,
E isso vale também para o PROMAC. Então, o valor que é repassado para os proponentes na forma de patrocínio é descontado do ICMS devido pela empresa dentro do mesmo mês. Então, o retorno do valor investido é praticamente imediato. Então, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, como eu disse, é a Lei Rouanet. Ela é a principal ferramenta de fomento à cultura no Brasil. E ela permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte dos recursos que iriam para o pagamento de imposto de renda para o financiamento de obras artísticas, culturais. No caso da Lei Rouanet, para a pessoa física tem um limite de 6% do imposto de renda e para a empresa 4%. Então, o primeiro passo é se inscrever no SALIC, que é o sistema da Lei de Incentivo à Cultura Federal, e aprovar o projeto, né, inscrever o projeto segundo o formulário deles, aprovar na lei e ir em busca de empresas que investem, que utilizam um imposto de renda, que tem que pagar imposto de renda. Já os editais de cultura, eles tratam de verba direta que vem, no caso de editais públicos de cultura, vem diretamente do órgão responsável. Então, por exemplo, edital público de cultura da Lei Federal de Incentivo à Cultura é uma verba que vem diretamente do governo federal, através do Ministério da Cultura. No caso da lei estadual, vem diretamente da Secretaria Estadual de Cultura, e da lei municipal diretamente da Secretaria Municipal de Cultura. Esses editais, eles são lançados ao longo do ano e a gente pode inscrever nesses editais projetos específicos e de acordo com a linguagem do seu projeto, e ele é aprovado e já recebe aporte do próprio governo. Então aqui a gente fala sobre a estrutura básica de projetos que buscam captação de recursos. Eu peguei um modelo do PROMAC, mas ele vale para a maior parte dos projetos que a gente inscreve em leis de incentivo, com alguma variação, claro. Mas assim, os editais e tanto verba direta ou lei de incentivo normalmente seguem esse mesmo padrão. A gente começa com o nome do projeto e o currículo do proponente. Então você põe o seu currículo que é relevante para aquele projeto, né? Tanto uma pessoa física como pessoa jurídica. Você relata as experiências mais relevantes. Aí então você precisa informar qual que é o objetivo do seu projeto. Então é uma frase mais ampla, né? Qual que é o que você pretende com esse projeto, e os objetivos específicos você relata de uma forma um pouco mais detalhada, mas em geral a gente coloca 3 a 5 objetivos específicos, e é importante que você quantifique esses objetivos, né? Então, por exemplo, o objetivo geral seria promover um festival de música na região tal, em determinada época, né? Só como um exemplo. E os objetivos específicos, você informa quantos shows que vão ser promovidos, quais as atividades paralelas, enfim, é uma coisa mais com cara de metas, né? A partir dos objetivos específicos. No campo justificativa do projeto, você precisa deixar claro qual que é a relevância dele para o público, para a cultura no Brasil, né? Então, de que forma que ele contribui com a sociedade, né? No caso da cidade de São Paulo, no estado, no Brasil, ou daquela região específica, para aquele público específico. Então você justifica, a justificativa é o porquê aquele projeto é importante, é relevante. Já na parte de contrapartida, você tem que pensar em contrapartidas, o que você, com o seu projeto, vai providenciar para que aquele projeto tenha acesso a mais pessoas, para diferentes públicos, e principalmente em todas as leis isso vale para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Normalmente nas leis de incentivo você pode dividir essa tal contrapartida para a sociedade entre a democratização de acesso e acessibilidade, que é o próximo slide.
A democratização de acesso é como você vai conseguir levar esse projeto para o maior número de pessoas. Não basta ter um ingresso com valor baixo, às vezes você precisa que ele seja gratuito ou uma parte gratuita, às vezes não basta só você colocar ele de forma gratuita, mas num lugar que seja acessível para as pessoas. Ou então, assim, pode surgir inúmeras ideias, como colocar um ônibus para que as pessoas possam ir até o seu evento. E acessibilidade é lida normalmente como você faz para que isso seja acessível para pessoas com diversos tipos de deficiência. Além de todos esses campos, você precisa pensar no seu projeto sobre o plano de divulgação e quais são os materiais de divulgação que você vai utilizar para aquele projeto. E você precisa expor, além do seu currículo como proponente, a ficha técnica de alguns profissionais que vão participar do projeto. Você não precisa colocar todos, mas assim, umas 2 ou 3 pessoas que estejam envolvidas. É bastante interessante para que a Secretaria de Cultura Municipal, Estadual ou a Lei Federal consiga enxergar que o seu projeto tem uma parceria sólida para ser executada. Além disso, você precisa enviar um cronograma do seu projeto. Você divide entre o que será feito na pré-produção, na produção e na pós-produção, de uma forma geral, quais são as atividades que vão ser executadas no projeto. O orçamento é uma parte importante também do projeto. Ele, dependendo da lei, ele tem que ser enviado num certo modelo, ou você tem um modelo, né? Normalmente a gente faz um modelo em Excel e depois você sobe para os sistemas, e cada um divide de uma forma, mas seguindo basicamente a mesma lógica. E aqui o cronograma e o orçamento estão mais ou menos juntos na apresentação, porque, na verdade, toda a lógica que você segue no cronograma também tem que ser seguido no orçamento. O orçamento precisa, além de seguir o cronograma, seguir a lógica de todo o projeto. Então, toda a ficha técnica que você pôs tem que estar ali, o plano, o material de divulgação precisa estar ali, as ações de acessibilidade que você vai realizar, ou de democratização de acesso, toda a contrapartida, os objetivos, eles têm que estar cobertos pelo orçamento. E, por fim, você precisa mandar alguma documentação, né, anexos, documentação, dependendo da lei de incentivo, tem uma declaração de intenção de incentivo já quando você vai mandar o seu projeto. Em algumas leis isso adianta a aprovação, né, coloca o seu projeto no começo da fila para ser analisado, se você tem uma declaração de intenção de incentivo. Você pode colocar clipping de notícias do seu projeto, se já foi realizado ou se não, do proponente, ou de alguma coisa né, que tenha relação com o projeto que você está enviando. Você pode ou não mandar, dependendo da lei, é obrigatório ou não, a carta de anuência dos locais onde você vai realizar e dos principais participantes, entre outros documentos, tanto do projeto como informações adicionais, um roteiro, um rider de palco, esse tipo de coisas, para que o órgão que for analisar, o parecerista, tenha uma noção ainda maior do seu projeto, e documentação da empresa, em alguns casos. Então é isso, eu vou deixar aqui o meu contato, porque essa apresentação é muito breve, né? Claro que não dá nem para começar a falar sobre, é só um início de conversa, na verdade, sobre leis de incentivo, editais. Então eu me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida que as pessoas tenham. E, além disso, algumas páginas, né, indicações de páginas de como se manter informado sobre esse mercado.